Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre algum texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 15, Jesus falou sobre a avareza, né? Jesus estava conversando com o povo, fazendo suas ministrações, passando os seus ensinamentos, né? E ele disse o seguinte: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. É a história, a parábola que Jesus contou daquele homem rico, que eu sei que aqueles que são familiarizados com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, já devem ter lido algumas vezes, pelo menos, essa parábola do homem que ficou muito rico, tinha muitos bens, né? E ele viu a sua produção do que fazia, os seus recursos aumentarem, ele tinha galpões, né? Que acolhiam os resultados das suas plantações, dos seus produtos. E ele disse: poxa, não está cabendo mais. E ele disse: já sei o que eu vou fazer, vou derrubar esses galpões, vou derrubar e construir maiores para abastecer com a minha produção, com a minha riqueza, né? Poder acomodar tudo que eu tenho, todos os recursos que eu tenho. Ele estava feliz com os resultados que ele havia encontrado, que ele havia obtido nas suas negociações, né? E ele disse: agora chegou o ponto que eu vou dizer para minha alma, desfruta bem de tudo aquilo que Deus te proporcionou, olha quanta riqueza, quanta fartura, não tem mais falta de nada, parte-se agora, alegre-se, né? E lá de cima a voz de Deus clamou dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, e tudo o que tens preparado, para quem será, para quem ficará? Normalmente o ser humano é muito preocupado com as suas conquistas, com as suas realizações. Nós nascemos nesse mundo, nos tornamos crianças, adolescentes, juvenis, né? Ficamos na mocidade e vem o desejo, vem o sentimento no nosso coração de fazer conquistas, de fazer realizações, projetos, né? E cada vez maiores, porque o ser humano é incontentável, ele quer sempre mais, quer realizar mais. Se conseguiu um ganho X, quer X mais Y, né? Então é um desejo, é a avareza que Jesus falou aqui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade, a propriedade de um homem rico tinha produzido com muita abundância e arrazoava, quer dizer, ele pensava consigo mesmo dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os resultados dos meus frutos, né? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aí Jesus conclui dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Normalmente o ser humano se preocupa muito com as coisas materiais, com os resultados, com as suas realizações, com a conclusão dos seus projetos, com as suas conquistas, né? E quanto mais o homem tem, mais ele quer, né? Mas o foco da nossa preocupação maior deveria ser as coisas espirituais, porque a nossa vida é tão passageira, são alguns anos, passa tão depressa, tão rápido, né? Eu olho para a minha vida, hoje, completando quase, dentro de alguns dias, completo 81 anos, se Deus me permitir, passou tão rápido, parece que foi ontem que eu era um adolescente, e já estou com 81 anos, né? E
que é importante para a vida humana é as coisas espirituais, as coisas que nós vamos levar daqui. A salvação da nossa alma é o mais importante. Essa foi a preocupação de Deus para cada ser humano, porque, repetindo mais uma vez aquele versículo que eu falo tanto, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos preparou uma grande salvação através de Jesus Cristo. Nós devemos estar focados nessa bênção, nessa grande misericórdia, nesse grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nós temos que viver a nossa vida, sim, temos que trabalhar, temos que realizar coisas, temos que cuidar da família, temos que ter objetivos, conquistas, mas o foco principal é o foco da nossa partida. A única certeza que nós temos nessa vida é que um dia nós vamos partir. Nascemos, a cada dia que passa já estamos morrendo um pouquinho, porque a vida tem tempo limitado, tem tempo de validade, tem tempo de vencimento. E nós não sabemos quando Deus vai nos chamar. Todos os nossos projetos, nossa agenda, nossas programações, elas vão ficar, elas podem ser interrompidas a qualquer momento. Seus mais lindos projetos, seus mais preciosos projetos podem ser frustrados porque a chamada de Deus pode ser a qualquer momento. E Deus chama a gente de todas as idades. Não é só pela velhice que nós vamos, não é só pela enfermidade, porque nas mãos de Deus, diante de Deus, enfermidade não significa morte, saúde não significa vida. É Deus quem determina todas as coisas. E nós seremos surpreendidos a qualquer momento pela chamada do nosso Pai Celestial. E quando Ele nos chamar, nós não levaremos nada desse mundo, nada, a não ser a salvação em Cristo Jesus. Por isso, podemos trabalhar, nos dedicar, nos empenhar a realizar projetos, programas, enfim, não há problema nenhum, mas tendo no coração o verdadeiro sentimento de que a coisa mais preciosa é a salvação da nossa alma, que nos é garantida por Jesus Cristo, pela obra que Ele realizou no alto madeiro da cruz, nos trazendo grande salvação. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você. Eu queria dizer para você que ao final dessa reflexão, depois que eu orar, você vai ver aí na sequência um hino que fala dessas coisas que eu estou falando para você. Eu gostaria que você complementasse a mensagem de hoje, a reflexão de hoje, com esse hino que se chama Juízo Final. É só você clicar na setinha e você vai ouvir o hino. Eu gostaria que após a reflexão você ouvisse esse hino, meditasse nas palavras desse hino. E não ouça uma vez só, ouça 2, 3, 4 vezes. Ele tem uma mensagem gloriosa para cada um de nós. E a mensagem é essa: tudo nesse mundo é importante, mas a coisa mais importante é a salvação da nossa alma, que nós podemos conquistar através de Jesus Cristo, da sua obra consumada no Calvário. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite-o. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, mantenha-o, porque Ele não é só nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador pessoal. E eu quero orar por você, eu vou orar por você, e depois da oração eu peço que você ouça o hino que vem na sequência, viu? Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar. Se for possível, feche os teus olhos, incline a tua cabeça e vamos orar juntos. Vou orar pela sua vida, pela sua família, pelas suas necessidades, por alguém que esteja enfermo. Você pode receber a bênção de Deus agora em nome do Senhor Jesus, se você crer. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Amém? Vamos orar. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus,
Eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome que é sobre todos os nomes, e diante do nome de Jesus, diz a Bíblia, se dobram os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Senhor, alcança cada pessoa que me acompanha agora, Senhor, através desse vídeo, através dessa reflexão, através dessa oração, me acompanha diante de Ti nas nossas petições. Senhor, visita o lar de cada pessoa que está acompanhando essa oração, Senhor. Visita, alcança a família, Senhor, seja qual for o problema que essa pessoa esteja vivendo, qual a necessidade que esteja passando, estende as tuas mãos e abençoa pelo poder do teu Espírito, Senhor. Estendendo as tuas mãos sobre os enfermos, restaurando a saúde, abençoando o lar, a família, resolvendo os problemas, Senhor, pelo teu poder e misericórdia e graça, alcançando com a salvação de Jesus Cristo aqueles que têm necessidade dessa bênção, que é a coisa mais importante da nossa existência. Senhor, abençoa cada pessoa, eu te peço em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe. Ouça o hino que vem logo a seguir. Em nome do Senhor Jesus, um grande abraço e nos permitindo o Senhor. Até a próxima.